Olá, bom dia! Como é que vocês estão? E boa tarde, boa noite para quem for ver essa gravação depois. Mas sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui, né? Hora do chá, meu chazinho já tá aqui como sempre. E eu quero saber como é que tá o tempo aí onde vocês estão. Aqui onde eu tô, tá mais friozinho, né? Então hoje o chá quentinho aqui foi a combinação perfeita para esse bate-papo. Claro que eu tenho mantido sempre aqui o chazinho, mas quando estava muito calor eu até optava pelo chá gelado. Mas hoje aqui, nossa, tá, amanheceu com aquele tempo, sabe, de ficar no cobertor, com um chazinho quentinho, aqueles biscoitinhos. Eu gostaria. E hoje é sexta, né? Muitas pessoas já estão no ritmo de descanso, né? Acelerando aí todo o planejamento, né, que está para encerrar da semana, para começar o descanso. Eu não vou descansar ainda, né? Vou trabalhar hoje o dia todo. Amanhã eu também vou trabalhar, porque amanhã, para quem não sabe, vai ter uma roda de conversa online que eu estou programando aí, né? Já falo um pouquinho melhor a respeito. Porque antes disso eu quero falar para vocês que essa semana eu fiz aqui no meu Instagram, para quem tem me acompanhado, a semana de prevenção da ansiedade no trabalho. Tudo isso por conta do dia 1 de maio, né, que é amanhã, sábado, feriado, dia do trabalhador. Então acho que nada mais justo do que falar da temática que eu mais trabalho, que é a ansiedade, e o quanto isso tem estado mais presente dentro, de fato, do ambiente de trabalho das pessoas, o quanto as pessoas têm se sentido mais impactadas na sua produtividade. Opa, já tem aqui, já tô entrando no tema, se você perceber. O quanto isso afeta na produtividade, o quanto isso afeta na qualidade do seu humor ali quando você estiver dentro do seu ambiente de trabalho. Afinal, é muito importante a gente sempre pensar, né, que o trabalho é o lugar que a gente mais passa o tempo fora da nossa casa. E acredito e conheço, inclusive, pessoas que mais passam tempo no trabalho do que em casa. Se isso é ruim, se isso é uma coisa boa, isso vai depender de cada um, né? Isso vai depender de como cada um enxerga isso, como isso impacta na vida de cada um e como cada um se organiza, né? Mas eu quero até dizer aqui que se você, por exemplo, tem gostado desse movimento que eu fiz aqui nas redes sociais, das postagens, né? Depois me dá um feedback se vocês gostaram, que aí eu posso até me organizar para fazer outras semanas como essa, para a gente discutir sobre outros assuntos também bem pertinentes, que venham sempre a contribuir para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, né? Afinal, conhecimento nunca é demais, e hoje a minha caneca tá até nesse tema. A frase da minha caneca hoje é: a vida é um aprendizado, e eu acho que é muito isso. E aprendizado nada mais é do que melhorias, melhorar, evoluir. Então, se a gente tá aqui hoje, então a gente vai crescer junto, porque vamos aprender coisas juntas, né? Então, bora lá. Lembrando sempre que tem aqui a opção de você compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que você sinta aí que também possam se beneficiar com o conteúdo de hoje. E vai ser super bem-vindo. Para mim é um prazer poder estar aqui, não só com você que tem me acompanhado todas as sextas-feiras até aqui, mas para você também que estiver chegando. E se você estiver chegando, muito prazer, eu sou a psicóloga Beatriz, né? E eu tenho feito essas lives, como eu disse, acabei de dizer, todas as sextas-feiras, um momento mais tranquilo, de bate-papo, para tomar um pouquinho de chá e também, claro, para discutir dentro desses bate-papos assuntos bem importantes. E o tema de hoje é: a ansiedade de fato atrapalha na produtividade? É claro que sim, né? Para quem já me acompanha já sabe aí o quanto atrapalha. Porém, o que de fato é ser produtiva? Aí eu já te pergunto aqui, você se considera uma pessoa produtiva? Eu vou falar para você que eu, por muito tempo, não me considerava não, viu? Eu não me considerava produtiva de forma alguma. Se alguém me perguntasse: nossa, Bia, você produziu tanta coisa, você é ágil, você, enfim. Eu falava não, eu negava. Eu falava não, de jeito nenhum. Não fiz nada. Não fiz nada. Como você pode dizer que eu sou produtiva, né? Então eu já te pergunto, você se considera uma pessoa produtiva? Né? Dependendo da sua resposta, isso já vai impactar aqui, já vai inclusive fazer você entender o porquê que é importante parar para pensar, o porquê que será que você está tendo essa impressão, se sim ou que não, né? Se sim, que ótimo, né? Vamos ver aí como
como é que no desenrolar aqui da live se você vai ainda continuar se achando essa pessoa produtiva. Se não, já fica tranquila que você já tá no lugar certo que a gente vai falar melhor a respeito. Porque assim, quando a gente pensa em questão de produtividade, as pessoas já associam isso muito à questão de quantidade, né? Então, quanto mais eu faço, mais produtivo eu sou. Mas será? Deixa eu dar um olá pro pessoal. Mas será? Fica essa pergunta. Não, não é. Não tem, assim, claro, tem a presença de quantidade de tarefas, de quantidade de coisas que eu consigo fazer, tem a ver com produtividade? Tem ligação. Porém, o ponto mais importante que eu quero que você entenda é que a quantidade, ela tem que estar ali lado a lado com a qualidade daquilo que você faz. Porque não adianta nada você produzir muito e nada daquilo que você produziu ter qualidade, ter um bom resultado no final, oferecer aquilo, passar aquela mensagem que você queria desde o início. Então é muito importante você parar para pensar isso, né? Porque, e também, assim, entender que é algo muito além do só fazer manual, do só você pegar o resultado nas mãos e entregar, enfim, ao seu destino. Tá muito também ligado à questão mental, né? Então, aqui pode ser que você já pense, nossa, mas como assim mental? A produtividade, ela começa aqui, que é através da nossa criatividade, da nossa imaginação, dos projetos que antes mesmo de você registrar no papel, elas também começam aqui, né? Então, antes mesmo, quando você percebe que está tendo dificuldades de produzir alguma coisa ali no seu trabalho, no seu dia a dia, talvez o bloqueio já esteja aqui na sua mente e não especificamente ali numa questão de você pegar a caneca, colocar do outro lado da mesa, pegar uma folha e conseguir responder o que está sendo pedido de forma, de uma questão de quantidade de linhas, no sentido de você sentar e conseguir ler uma série de quantidade de páginas do mesmo livro. Então, ou seja, é muito além do fazer, né? Até porque o pensamento é um ensaio, né? Marca bem isso que é importante. O nosso pensamento é um ensaio das nossas ações, né? Então quando, por exemplo, a gente se sente, as nossas emoções ali, elas estão de uma certa forma desequilibradas, não estão em harmonia ali conosco, os nossos pensamentos também, automaticamente eles vão afetar no nosso comportamento. Então, comportamento, pensamento e sentimento são três coisas que andam juntos o tempo todo. E é aqui que entra aquela famosa frase também, que eu já vou puxar a orelhinha daqui do pessoal que fala: ah, mas às vezes eu faço coisas sem pensar, né? Não. Você não faz nada na sua vida sem pensar. Nem sonhar você sonha sem antes da sua mente produzir ali alguma coisa, né? Então, nada, tipo, é intencional, tudo tem um porquê, né? Não adianta me olhar com essa cara aí não, porque eu sei que eu tô falando, aqui quem fala é a psicóloga, que entende do assunto. Então, saiba muito bem que esses três pontos andam juntos, né? E aí, por exemplo, eu te pergunto também, quantas vezes, né, se você for parar para pensar, e quantas vezes você já deixou de fazer alguma coisa porque você estava se sentindo indisposta, cansada, ou porque estava simplesmente ansiosa de fato, porque a ansiedade ela afeta o nosso humor, a nossa disposição, a nossa produtividade, a nossa criatividade, afeta o nosso descanso, afeta tudo. A ansiedade, ela tem um poder, assim, quando ela sai desse equilíbrio e ela assume o poder da sua vida, e nunca deveria acontecer isso, porque nós que temos que controlar nossas emoções e não elas a nós. Então, isso acaba prejudicando você em vários setores da sua vida, né? E aí, por exemplo, diante disso, você me pergunta, tá, mas então em que outras coisas eu me vejo, talvez, sendo improdutiva e não estou percebendo, né? Ou melhor, em quantos lugares talvez eu esteja sendo improdutiva e não esteja percebendo, né? Porque se você está falando que é algo muito mais do que ação, e eu quando olho para o meu dia a dia, eu consigo achar que eu faço uma quantidade de tarefas legal, que eu tenho dado conta das minhas metas, mas será que então eu estou fazendo certo? Né? Acho que é uma questão individual, uma questão muito subjetiva, que cada um vai poder responder, né? Só que a questão é a seguinte,
Quando eu falei para vocês que a produtividade ela começa num movimento mental, que antes da ação ela começa aqui na nossa mente, isso também acontece quando nós estamos em relação com as outras pessoas, né? Vão ter pessoas que vão falar assim, mas conversar, isso alimenta a minha produtividade? Claro, porque você está tendo trocas, você está tendo, também absorvendo conhecimento. Isso aqui que a gente está fazendo aqui, um exemplo perfeito aqui, na prática. Na prática, você que está comigo na live, que você está me ouvindo ou anotando alguma coisa que eu estou falando, né? Essa conversa aqui, de uma certa forma, por mais que você não esteja falando diretamente aqui comigo na minha frente, mas você está me assistindo, você já deve estar pensando em algumas coisas. Isso é ser produtivo, né? Isso já é uma forma de ativar essa produtividade em você, né? Então, a gente realizar isso no trabalho, nas conversas com os nossos familiares, nas reuniões de amigos, enquanto a gente estuda, enquanto a gente descansa. Também, descansar também é ser produtivo, né? Inclusive, eu já conheci professores de universidades, eu já conheci profissionais da área de tecnologia, e já conheci uma série de outras pessoas, sério mesmo, eu já conheci bastante pessoas que falavam isso, de que achavam que descansar era uma perda de tempo, que aquilo não agregaria na vida dela, que se ela pudesse conseguir não dormir, não parar, ela não pararia. Eu fiquei, gente, será que ela não parou para pensar que ela está fazendo o contrário, que quando ela não faz uma pausa, quando ela não descansa, ela está sendo improdutiva em algum momento, né? Então, você percebe que conforme eu vou te falando, a produtividade está muito além da quantidade de coisas que você consegue fazer, né? Então, isso é muito importante a gente ter na mente, né? E aí, por exemplo, uma pessoa que está aqui comigo, que no começo da live eu te perguntei, você se considera uma pessoa produtiva? E aí, às vezes, você falou, não, eu não me considero. E aí, conforme eu vou falando esse exemplo, você talvez já tenha falado, nossa, mas eu faço isso. Eu estudo, eu participo das coisas, eu estou sempre conversando, eu estou sempre procurando contribuir com a minha opinião nas coisas, né? Então, talvez eu não seja tão improdutiva assim, né? Então, será que a minha ansiedade não está atrapalhando nisso, né? Se eu sou uma pessoa ansiosa e eu achava que eu era improdutiva, então será que isso é verdade? Pode ser que sim, porque na verdade também a ansiedade, ela tira muitas vezes a nossa capacidade de enxergar o óbvio, né? E às vezes tá ali na nossa frente, bonitinho, tá escrito assim, bom trabalho, você concluiu suas tarefas, você foi muito bem no seu dia, mas aí a ansiedade parece que cria um bloqueio e você não consegue enxergar o óbvio. Você olha o resultado na sua frente, mas você não consegue entender que aquele é um resultado do seu trabalho, né? E aí, por exemplo, e aí dito isso, quais são de fato os sentimentos e os pensamentos que acabam criando esse bloqueio na hora de você se ver como uma pessoa produtiva, né? E que aí, no caso, a ansiedade tem muito a ver com isso. Os carrinhos-chefes, né? Sempre gosto de pensar na ideia de que tem sempre um carro-chefe na frente, são os medos e as inseguranças, né? Os medos e as inseguranças são as principais, né? Os principais sentimentos que contribuem para bloqueios em que a pessoa se sente paralisada em produzir, né? E aí, vou sempre lembrar vocês, produzir, entenda, não é somente lá no ambiente de trabalho, né? Embora essa semana eu tenha focado bastante em falar no trabalho e hoje, né, também eu estou citando bastante exemplos do trabalho, mas eu quero que você pense além disso também, né? Quero aproveitar já a oportunidade de te puxar um pouquinho para você pensar em outros cenários aí que você frequenta no seu dia a dia, né? Então, o medo, a insegurança, o sentimento de vergonha, né? Que tem os três também acabam andando junto bastante. A descrença de achar que o que você tem para fazer ou falar, ou aquilo que você vai criar, tem de ideia, é insignificante. Mas ninguém vai gostar disso. Por que eu acho que o que eu tenho para falar ou fazer é importante? Né? Fica naquela ideia de sempre se bloqueando, sempre se menosprezando, né? Por conta dessa descrença de achar que o que você tem para oferecer para o mundo é insignificante, só que às vezes não, né? Às vezes esse botar para fora, esse colocar o seu projeto no papel, às vezes você realizar um bom trabalho, às vezes você se dar bem num relacionamento, ter essa produtividade, né? Vai começar muito mais fazendo bem para você, para depois começar a afetar o outro, né? Então, por quê, né? Porque sempre, não vou fazer porque acho que não vai agregar na vida de ninguém. Mas e na sua? Não vale essa conta? Será que não vale esse esforço que você está tendo para agregar para você?
né? Então vale a pena você pensar nisso também. Além também da descrença, tem a questão do medo do julgamento, que anda muito também junto, né? E é engraçado pensar que os relacionamentos, eles estão sempre presentes na nossa vida, então a gente sempre fica ali se pressionando, com medo do julgamento alheio, de tipo, nossa, vão rir de mim. Eu, inclusive, tive uma época, né? Acho que vou até compartilhar com vocês aqui. Eu tive uma época que eu tinha uma dificuldade muito grande com o rir, né? As pessoas, tipo assim, eu achava que as pessoas iam rir de mim e quando eu via alguém rindo, eu acreditava que era de mim. Eu falava, meu Deus, estão rindo de mim. E às vezes nem tinha motivos para eu pensar aquilo, mas o quê? A minha ansiedade, a minha vergonha, o meu medo, a minha insegurança da época fazia eu acreditar que aquilo era, né? Eu era a causa. Então, por quê? Por causa desse receio do julgamento. Então, quando você tem um medo de julgamento, né? Você já está se julgando, inclusive, antes mesmo de correr o risco de sofrer isso, né? E lembrando sempre que o julgamento do outro, quem vai classificar se ele é de fato esse julgamento, se vai ser ruim, se vai ser bom, se vai ser algo construtivo, se vai ser algo depreciativo, é sempre você. A gente tem que sempre lembrar que temos que ter dentro de nós, dentro da nossa mente, um filtro. Um filtro em que a gente absorva as coisas, armazene somente o que é importante e deixe ir aquilo que não é importante, né? Isso para tudo na nossa vida. Agora para pensar o quanto de coisas você deve estar armazenando desnecessariamente que acaba afetando na sua produtividade aí do seu dia a dia, do seu trabalho, enfim. Certo? E aí, uma coisa que eu falei bastante, né, um ponto que eu acho que contribui para isso que eu tô falando também, que eu falei bastante na semana passada, na live da semana passada, é a questão do perfeccionismo. Uma pessoa perfeccionista, ela se sente paralisada. Uma pessoa perfeccionista, ela não consegue ser produtiva. Embora ela tenha na mente dela, eu só vou fazer quando tiver perfeito, eu vou entregar um resultado perfeito, eu vou fazer aquilo que eu quero que seja bom. Tá, mas só aí, será que quantas coisas você já não está deixando de produzir? Quantas coisas será que você não está deixando de entregar por conta desse perfeccionismo? Né? Ó, por exemplo, tem pessoas aqui que compartilham assim, ó, fico me comparando com os profissionais, né? Que foi a Lu. Olha aí, né? Comparação, né? A gente se comparar com os profissionais afeta não só a nossa produtividade, a nossa autoestima, nos paralisa também, né? Quantas vezes a gente também não sabota a nossa própria a nossa produtividade, né? E aí isso vai te paralisar. Mas aí vem a pegadinha, né? Ah, Bia, vai me paralisar? É isso mesmo? Sim e não. Porque vai te paralisar ali no comportamento, você pode se sentir de fato olhando para o computador ali, para o seu trabalho e falando, nossa, eu não estou conseguindo produzir, eu não estou conseguindo ter resultados. Tá, mas a sua mente não parou não, tá? Você pode estar parada ali, não conseguindo fazer nada, mas a sua mente está ali, ó, acelerada, indo a milhão, te cobrando, e aí você se sente culpada, você se sente com aquela sensação de incapacidade, de tipo, não consigo, por que eu não consigo? Aí fica aquela ideia também, aí afeta a autoestima profissional, eu não consigo fazer esse cargo, não consigo assumir essa responsabilidade, não dou conta dessa tarefa, e aí vem a famosa frase, isso não é pra mim, né? Quem nunca disse essa frase? Ah, isso não é pra mim, vou desistir. E aí as pessoas desistem. E aí quando eu penso nessa ideia do desistir, né? E às vezes a pessoa ela tem um talento, às vezes a pessoa ela é boa no que ela faz, mas ela não consegue enxergar daquela forma e aí vem esse sentimento sabotador da ansiedade, dessas crenças limitantes, desses sentimentos, né? De medo, insegurança, vergonha. E aí a pessoa desiste, aí eu fico lembrando de uma imagem que ela é muito antiga, mas ainda assim eu vejo rodando nas redes sociais o tempo todo. Que é uma imagem de uma pessoa, ela cavando um túnel, né, atrás de um diamante, ela tá cavando, e quando na imagem, né, mostra que ela tá muito perto de chegar naquele diamante, ela simplesmente desiste, né? E aí eu penso que quando eu penso nessa questão de que a ansiedade ela é sabotadora da produtividade, é exatamente nisso. Porque muitas vezes você está perto de um grande resultado na sua vida e aí a ansiedade vem com tudo isso que eu vim falando e pontuando para você na live e te impede. Ela te paralisa, ela te tira daquele caminho que você achava que estava errado, mas a todo tempo estava certo, a todo tempo você estava no caminho ideal para você chegar nos seus resultados, né? E aí, o que faz, Lia? O que eu faço para então lidar com isso, né?
Para quem já me acompanha, eu já fiz posts falando sobre isso, né? Inclusive você pode dar uma olhadinha depois, mas eu destaquei aqui 4 que são, acho que, essenciais, e tem um quinto ponto aqui que é o extra, mas, né, eu acho que é super importante falar, que é a questão do planejamento. Bia, de novo você com esse papo de planejamento, gente, a gente aprende por repetições, então quanto mais eu falar aqui para você, planeje-se, aí sim você pode ser que vire e fale, ai Bia, tá bom. De tanto você falar, eu vou fazer. Então, que se precisar ser assim, então que seja. Então, planeja. Planeja lá como é que vai ser seu dia, estabeleça suas horas, estabeleça metas, prazos. Ah, mas e se eu estabelecer lá que eu quero terminar tal tarefa até tal hora do meu dia, chegou essa hora e eu não consegui? Isso que você não conseguiu pode ser continuado no dia seguinte? Vai te atrapalhar de uma forma tão significativa que você não pode deixar para outro dia? Você pode fazer esse balanço aí na hora. Porque o ideal é você respeitar essas horas, esses limites que você mesmo estabeleceu no seu planejamento. Porque caso contrário, o planejamento não está dando certo, né? Então, tenta sim respeitar o máximo possível do seu próprio planejamento do seu dia. Fora o planejamento, né, quer dizer, agregando ao planejamento, tem a questão da prioridade, né? E aí, inclusive, essa semana, quando eu estava falando sobre isso, que trabalhar sob pressão, ou melhor, que para trabalhar sob pressão, muitas vezes é ideal que você tenha prioridades e que a partir delas isso facilita todo o processo, me deixaram um comentário assim, mas e quando tudo é prioridade? Eu entendo de fato que quando a gente olha para nossa vida, tudo tem uma prioridade, mas tudo tem uma prioridade, mas nem tudo tem a mesma escala de importância na nossa vida. O que, por exemplo, dentre esse tudo que você fala, precisa estar em primeiro lugar, né? Um exemplo básico, quando a gente acorda, a gente já pensa no nosso dia, nossa, tem várias tarefas do meu dia hoje que são importantes, são todas prioridades, e agora? Tá bom, ótimo. Mas qual é a primeira que você tem que fazer quando você acorda? Não é se alimentar? Então lá, prioridade 1, alimentar-se. Antes de alimentar-se tem outra, a higiene. Você toma um banho, você escova seus dentes, você arruma sua cama, né? Aí tá, fiz a minha higiene, tomei meu café. E agora, Bia? O resto tudo também é importante, não posso deixar. Ok, mas para você chegar no trabalho, o que você precisa? Eu preciso passar no posto de gasolina, então a prioridade é saindo de casa, vou passar no posto de gasolina. Entende? Parece meio assim, meio óbvio, mas é aquela questão que eu falei. A ansiedade não deixa a gente enxergar o óbvio. De que tudo é prioridade, mas existe sim um nível uma escala de importância. Qual que eu tenho que fazer primeiro, qual que eu tenho que fazer segundo, qual que eu tenho que fazer terceiro, e assim consecutivamente. E quando você vê, você consegue de fato dar uma atenção a tudo que você se programou, né? Pra, enfim, conseguir chegar no final do dia e falar, ufa, consegui fazer as tarefas que eu me programei, né? E o terceiro ponto, faça pausas, né? Faça pausas mesmo, né? Não faça como os queridos que eu conheci durante minha trajetória de vida até aqui, que falam que se pudessem dormir, não dormiriam, porque eles estão fazendo errado, tá? Você torna-se muito mais produtiva quando você descansa, quando você tá bem. Então, faça pausas, mesmo que... Bia, eu não consigo fazer pausas longas. Faça pelo menos ali umas pausas de 10 a 15 minutos por dia, ou durante o seu dia ali. E durante o dia, por exemplo, da sua escala de trabalho, enfim. E vai intercalando como você achar melhor para você não se prejudicar, né? Então, é interessante você pensar isso. E nunca, jamais na face da terra, meu ansioso, querido do coração, nunca faça mais de uma tarefa ao mesmo tempo, né? Porque senão não vai dar certo, né? Quer um exemplo prático que acabou de acontecer comigo? Eu tô aqui falando com vocês, né? E tô tomando chá. Numa empolgação aqui, eu quase derrubei o chá. E aí, esse é o exemplo perfeito que, se você faz muitas coisas ao mesmo tempo, uma hora as coisas podem se molhar, né? Se você entender aí o trocadilho, porque isso vai afetar a sua produtividade sim. Então, não adianta fazer 2 coisas, 3 coisas, 4 coisas ao mesmo tempo. Não adianta. Faça uma de cada vez. Esse é o foco importante que você tem que ter para você, né? E por último, claro, eu não posso deixar que se a ansiedade no trabalho é algo que afeta aí sua rotina, né? E você se sente aí improdutiva,
né? Uma forma, talvez, de você lidar com isso é falando a respeito. Então, amanhã, né, como eu mencionei no início da live, eu vou fazer uma roda de conversa 100% online para discutir sobre ansiedade no trabalho. Terá dinâmica, terá atividade extra, terá atividade surpresa aí. E ainda tem vagas para quem quiser ainda participar. As inscrições se encerram hoje ou até todas as vagas serem preenchidas. Eu dei prioridade para selecionar um grupo pequeno para poder realmente dar mais qualidade, mais atenção para todos ali os envolvidos. E eu tenho certeza que vai ser muito bacana aí para a gente comemorar o Dia do Trabalho, falando sobre isso, né? E tenho certeza que vai ser muito produtivo. E quem sabe rola umas emoções a mais lá, afinal a gente é movido por emoções, não é mesmo? Então, se você que assistiu a live achou bacana, que tem acompanhado meus conteúdos essa semana, nessa semana de prevenção da ansiedade no trabalho e quer participar dessa roda, saiba que será um prazer receber você. E para você se inscrever, você pode me mandar uma mensagem no direct falando: Bia, quero participar da roda, ou clicar direto lá no link disponível na bio do meu Instagram, que você vai ser encaminhada já direto para o meu WhatsApp. Eu vou te receber, vou ali apresentar para você a proposta da roda, tirar suas dúvidas caso você tenha. E o melhor de tudo é que o valor do investimento da roda cabe no seu bolso. Então, olha aqui tudo de bom, né? Olha aqui tudo de bom. E é isso, meu povo, né? Acho que mensagem concluída do dia, né? Então, acho que eu consegui responder para vocês aí que sim, a ansiedade atrapalha na nossa produtividade, né? Teve aqui colegas também compartilhando conosco, né? Se identificarem aí um pouco com essa realidade. Acho que é um pouco da realidade de todo mundo, né? Em alguns momentos a gente se sentir improdutivo, outros a gente ser mais produtivo. Mas o importante é: será que existe alguma coisa além de mim mesma, né? Por exemplo, que não estou aqui no meu controle? Será que hoje eu estou improdutiva porque realmente eu estou reconhecendo que eu estou no meu limite e falo: opa, acho que hoje é um dia de pegar mais leve? Ou é a ansiedade que está aí te sabotando, né? Lembre-se dos exemplos que eu usei durante a live aqui. Certo? Espero ter contribuído aí positivamente para vocês. Bora lá que o dia apenas começou, né? Bora ser produtivos hoje e dentro do seu tempo, dentro do seu limite, e tudo bem. E lembre-se de você ser grata pelos pequenos resultados que você conseguir aí durante o seu dia. Certo? Fico à disposição para quem quiser se aprofundar sobre algum tema. Meus directs aí, meu WhatsApp, meus contatos estão sempre abertos, sintam-se à vontade para entrar em contato comigo. Um beijo para vocês e até a próxima, e aguardo quem for participar comigo amanhã na roda. Tchau, tchau, galera!